Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar o estudo hoje do quinto livro da Torá, quinto e último livro da Torá. Não é o último livro do Tanakh, obviamente, é o quinto só da Torá. Depois tem muito mais pela frente, né? Ah, Iniciamos o livro de Varim, né? Iniciamos fazendo as bênçãos da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torá. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que por nos santificar com as tuas mitzvot e nos ordenar lidar, estudar as palavras da tua Torá. Amém. וערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, ברוך אתה אדוני המלמד Torá לעמו Israel. Amém. Deus, bendito seja tu, Deus, que ensinas a Torá para teu povo de Israel. E Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten a Torá. Como é o primeiro livro, a primeira parashá do quinto livro da Torá, a minha ideia hoje é falar um pouquinho sobre o livro em geral, não sobre a Parashá em particular. Quem quiser mais detalhe, claro que vai aparecer várias coisas que estão na Parashá no estudo, mas para quem quiser um estudo mais aprofundado da Parashá Dvarim, eu sugiro que vocês leiam a Parashá, para quem ainda não leu, talvez leiam os comentários também para se aprofundar. Mas eu vou falar mais genericamente sobre o livro, que tem muitas coisas interessantes. Deixa eu ver só se eu me organizo aqui para mostrar a coisa certa para vocês. Fechar aqui. Fechar. Pronto. Share. Agora se eu volto aqui no comecinho. Isto. Oi, Michel, boa noite. Pronto, imagino que vocês estejam vendo a mesma coisa que eu. Tá legal, obrigado, Lu. Então é isso. O livro, como todos os outros livros da Torá, o livro tem o nome da primeira parashá da Torá. Então, Dvarim é tanto o nome do quinto livro da Torá, como é o nome da primeira parashá desse mesmo livro, né? Peraí. Opa, só um segundinho, gente. Problema de... Pronto. Então, algumas características do livro, né? Primeira coisa é o próprio nome, traduzindo para o português, Devarim, no contexto aqui são palavras, né? E é a segunda palavra do próprio livro e da Parashá. Ele, Advarim, Asher, Diber, Moshe, El, Kol Israel, Bever, Ayarden. Né? Essas são as palavras que Moshe disse para o povo de Israel, ali na beira do rio Jordão, né? Pertinho de Jericó, antes deles entrarem na terra de Canaã, né? Então estamos no 40º ano, a Parashá conta isso, estamos no 40º ano desde a saída do Egito, estamos prestes a entrar, Moshe sabe que não vai entrar, já foi avisado, e ele então resolve falar palavras de despedida de Moshe para o povo de Israel. Em português, o livro tem um nome completamente diferente, Deuteronômio, não tem nada a ver com palavras. Ele vem de uma tradução errada da expressão Mishneh Torah. A expressão Mishneh Torah aparece em Dvarim, né? Até peguei o versículo aqui,
num contexto falando sobre reis, né? Se um dia o povo de Israel escolher ter reis, o rei tem que fazer uma cópia da Torá. Mishneh Torá, no sentido, no contexto de Dvarim, é uma cópia da Torá e não uma segunda Torá ou uma repetição da Torá, que foi o nome que os sábios da Septuaginta usaram, né? Deuteronômio tem essa explicação, né, de ser uma segunda Torá, uma repetição da Torá, alguma coisa assim. Na verdade, não é isso, né? O livro do Deuteronômio não é, apesar dele trazer situações que aconteceram, que são descritas em outros livros, com algumas mudanças em vários lugares, mas não é o que é o Mishneh Torah. O Mishneh Torah, que é o antigo nome que esse livro era conhecido, significa uma cópia da Torá, né? Enfim, mas acabou ficando Deuteronômio, assim que ele é conhecido fora dos meios judaicos, né? Uma coisa interessante para se notar, né, e aí eu trouxe de todos os livros, só para a gente fixar um pouquinho isso, são os vários gêneros literários que tem dentro da Torá. Então tem muita narrativa, né? Então Bereshit é um livro que tem muita narrativa e genealogias, né? Contando quem é pai de quem descende de quem, né? Shemot também tem muita narrativa, mas também já aparece a questão do pacto entre Deus e o povo de Israel, leis e, muito detalhadamente, aquela construção do Mishkan, toda a parte de arquitetura, né, e depois construção do Mishkan. Vaikra, o livro que fala da parte das oferendas, né, do culto, mas também tem leis éticas e sociais dentro de Vaikra, né? Depois, Bamidbar, que é o último livro que a gente leu até semana passada, também tem várias narrativas, tem muitas leis, fala sobre a caminhada do povo pelo deserto e principalmente, entrada em Canaã, né? A preparação para entrar em Canaã e finalmente Devarim, que o foco principal são os discursos de Moshe. Então, em termos de gênero, ele é bem diferente dos demais livros. E isso a gente vai voltar a falar sobre essas diferenças daqui a pouquinho, né, para tentar entender da onde vem esse livro aí, né? Além disso, a gente sabe, né, em vários pontos da Torá, exceto em Vaikra, todos os livros têm algum tipo de poesia bíblica, inclusive em Dvarim vai aparecer também. Lá no finalzinho aparecem textos em forma de poesia, né? Basicamente, esses discursos de Moshe são instruções para o povo de Israel, né? Moshe sabe que não vai acompanhar o povo, sabe que vai passar a liderança para Yeshua, e ele tem essa preocupação de preparar, né, passar instruções para o povo de Israel para quando eles chegarem em Canaã. E por isso que isso ratifica o que eu falei antes, de que o livro de Varim não é uma simples repetição do resto da Torá, né? Como muita gente, de uma maneira muito simplista, fala, não, né, Dvarim é um resumo da Torá, dos outros livros, ou uma repetição, enfim, não é. Né? Ele tem um caráter muito diferente, né? É Moshe, primeira pessoa, né? Lembrando o passado, primeiro ele lembra de coisas que aconteceram e olhando para o futuro. Então ele tem essa dualidade entre passado e futuro, né? E tentando preparar o povo para o que vem pela frente, né? Mais uma vez aparecem consequências, né? Se vocês não fizerem tal e tal e tal, vai ter consequências, né? E é interessante, né, que a maneira como Moshe fala dá a entender que ele não está falando só para quem está ali na frente dele, né, nas planícies de Moab, né, na frente lá do Rio Jordão, mas está falando para futuras gerações também, né? Está falando para a gente, né? E também os estudiosos, né, notam que esse estilo de discurso de um líder falando para o povo aparece, não é uma coisa necessariamente que só aparece na Torá,
mas tem várias outras obras daquela época, ou enfim, da antiguidade, onde aparecem coisas parecidas, em particular em obras gregas, enfim, e outras obras do Oriente ali, né? Então, enfim, a gente está dentro de um contexto, né? ah, onde a gente estava vivendo. Eu estou falando essas coisas porque eu estou querendo chegar um pouquinho mais para frente na origem desse livro, ou pelo menos em algumas suposições, porque obviamente ninguém sabe a origem exata, mas tem muitas suposições, né? Ah, uma coisa interessante também para a gente lembrar é que Moshe, logo no comecinho, né, quando ele é escolhido por Deus, a história da sarça ardente, lá ainda em Midian, no Egito, Moshe diz, né, que ele não é um homem de palavras. Lo ish devarim anochi. Eu não sou um homem de palavras. Eu fiz de propósito, né? Eu escrevi, todas as citações da Torá estão em hebraico, né? Eu escrevi, não, eu tirei do Sefaria, né? Mas é de propósito que eu escrevi só em hebraico para que lembrar vocês da importância de estudar hebraico, tá bom? Mas os trechinhos em amarelo, né? Obviamente eu vou traduzir, Loish Devarim. Eu não sou Anochi, né? Eu não sou um homem de palavras. É isso que Moshe diz. E que interessante, o livro atual chama Devarim, né? Então vocês veem que tem uma conexão entre Moshe, logo no comecinho da experiência dele, porque eu não posso falar da vida, porque ele já não era um mocinho, né? Mas enfim, naquela época, aos 80, né, anos de vida, ele acha que ele não é um homem de palavras, e agora, aos 120, ele faz um livro inteiro praticamente de discursos, né? Muitos discursos usando essa mesma expressão, a Dvarim, as palavras que Moshe falou, né? Então, só mostrando esse contraponto entre o começo e o status atual de Moshe, né? Nesses discursos, Moshe deixa clara a importância da Torá. Então, isso eu queria ressaltar, né? E em particular, Dvarim introduz, e eu vou mostrar o texto aqui, a ideia da canonização da Torá. Quando eu falo canonização, estamos falando do, entre aspas, fechamento da Torá, né? Alguém, em algum momento, né? Enfim, eu vou abrir um parênteses muito grande aqui, né? Para quem entende ou acredita, enfim, que a Torá foi entregue completinha por Deus para Moisés no Ar Sinai, não vale isso que eu estou falando, né? Mas eu estou tentando mostrar um outro lado, né? Enfim, o lado mais da crítica bíblica, né? E evidências de que não foi exatamente assim que a coisa aconteceu, tá bom? Ninguém fica bravo comigo, não precisa ficar bravo comigo. Quem continua achando que Deus entregou inteirinha para Moshe, tá valendo. Quem entende que a Torá é uma obra escrita por seres humanos, mas sob inspiração divina, também está valendo. E quem, depois eu vou mostrar um pouco mais de detalhes sobre Dvarim em particular, né, mostrando que claramente tem uma intenção aparentemente humana nesse livro em particular. Mas vamos chegar lá. Mas voltando aqui para esse slide, a ideia de que nesse versículo, né, Devarim 4, capítulo 4, versículo 2, diz que a gente não pode acrescentar nada e nem retirar nada da Torá, né? Então, dando a ideia de que agora a Torá está fechada, está canonizada. O que entrou, o que não entrou não pode mais mexer na Torá, né? E isso uma premissa, posso dizer assim, inclusive do mais reformista dos reformistas, né? Ninguém está propondo mexer no texto da Torá, pelo menos que eu saiba, né? Então, a ideia é que a Torá realmente, a partir de um certo momento, ela foi fechada. Deixa eu baixar minha mãozinha aqui. A partir de um certo momento ela foi fechada
E, e, e- mas isso já aparece aqui, aparece dentro da própria Torá, né? Moshe falando isso, né? Não acrescentem nada. Notem, para quem ainda está no comecinho aprendendo hebraico, aparece a palavra davar, né? Aqui, uma, duas, três, quatro, a quarta palavra, al-adavar, né? Davar é a mesma palavra dvarim, só que no singular, só que aqui a palavra está com um sentido um pouquinho diferente. Não é palavra, podia até ser, não acrescente nenhuma palavra. Ou não acrescente nenhuma coisa. Coisa em hebraico, coisa e palavra em hebraico é a mesma, usam a mesma raiz, davar, né? Então, enfim, não acrescente nada e não retire nada. O finalzinho, lotigreu, é não retire nada do que eu estou falando para vocês, né? Além disso, Moshe passa a informação sobre a autoridade da Torá, né? E aí falando sobre Lishmor et mitzvot Adonai Elohim, sigam as mitzvot, os mandamentos, enfim, de Deus, né? De Deus. Asher Anochi metzaveh etchem, os quais eu estou trazendo para vocês hoje, né? Está no mesmo versículo, é o começo e o fim do mesmo versículo, né? Então não acrescentem nada e sigam o que eu estou falando para vocês, porque isso é a palavra de Deus, isso é Deus que está mandando. Então a Torá tem autoridade. Dvarim tem duas funções. Agora, segundo os estudiosos, que livro é esse que apareceu? Por que ele é o quinto livro? Qual a função dele dentro da Torá? E aí eles trazem essas duas coisas. Primeiro, Dvarim é um grande epílogo, um fechamento, né, da Torá. Né? Então isso é meio óbvio, ele é o último livro da Torá, ele traz coisas que já aconteceram, ele prepara, enfim, prepara ainda não, né? Mas enfim, ele dá um fecho para os outros 4 livros da Torá e ao mesmo tempo ele serve como ligação, como elemento de ligação para o que vai vir na frente. Então lembra que eu falei no comecinho, né? Estamos terminando os 5 primeiros livros do Tanakh, que formam a Torá, né? Mas daí para frente vai vir mais um monte de coisa, né? No Tanakh. Em particular, os livros de Yoshua, Josué até Reis, né? E aí nós temos uma série de narrativas sobre a conquista de Canaã, né? E depois de Reis, os livros dos vários profetas, né? Tudo isso faz parte da segunda parte do Tanakh, né? Que é o Nevi'im, os profetas, mas a primeira parte, dentro dos profetas, são livros mais narrativos, né? Mas estão encapsulados dentro dessa segunda grande parte do Tanakh, né? O né? De Nevi'im. Então, tem essa coisa que a gente sente lendo o texto de Dvarim, que ele está fazendo essa conexão com o que vem pela frente aí, né? E aí, esse pesquisador, né, achei uma citação desse cara, que é quase contemporâneo nosso, pelo menos meu ele é contemporâneo, de alguns de vocês também, né, pelo menos o finalzinho da vida dele, e ele é americano, né, um pesquisador americano, ele é citado como um arqueologista bíblico, né, ele procura, enfim, coisas dentro da Torá, né, e ele cita essa frase aqui dele, eu trouxe. O propósito central de Deuteronômio, ou Dvarim, né, é fornecer a Israel uma estrutura completa de fé e vida que é o pré-requisito para uma existência próspera e segura na terra dada por Deus, a terra prometida, Canaã, né? O historiador dos livros seguintes, ou seja, quem escreveu os livros seguintes, mostra como Israel falhou em mantê-la e quais foram as consequências. Então, esse seria o caráter desse livro de Devarim principal, né? É fornecer essa estrutura, essa infraestrutura para o que vem depois, né? Segundo esse cara, o Wright aqui. Se a gente for olhar
características do texto agora de Dvarim, né? A gente vai ver, e aí, claro, é para quem está estudando no original e quem vai se aprofundar nisso, que a linguagem, o estilo e também o próprio a temática que é tratada, né, ela dá a impressão de ser muito diferente dos outros 4 livros da Torá, né, e então os estudiosos, né, acham, né, ou supõem que uma boa parte desse texto foi escrita muito tempo depois do que tá se passando ali, né, de Moshe falando na planície lá de Moab antes de entrar em Canaã. Né? Então ele tem muitos elementos ali que indicam que esse texto não é daquela época, né? E talvez seja de muitos séculos depois, né? Como a maioria desses estudiosos vai dizer, né? Que ele provavelmente foi escrito nessa época aqui, né? No ano 600 aproximadamente, antes da Era Comum. Ou seja, estamos falando há 2.500, 2.600 anos atrás. No reinado desse rei Yoshiarru, ou Josias em português, época que era o rei do reino de Judá, né? E o reino de Israel já tinha sido conquistado pelo Império Assírio. Já não existia mais o reino de Israel, para vocês terem uma ideia de quão longe nós estamos de Moshe. Né? Então, e por que eles acham que foi escrito nessa época, né, o livro? Né? Ou, não necessariamente o livro todo como a gente conhece hoje, mas pelo menos partes centrais desse livro parecem ter sido escritos nessa época. Né? Primeira dica é essa aqui. Se a gente pegar o livro de Reis 2, Malachim Bet, capítulo 28, versículo 8, 22, versículo 8, né, vai aparecer essa frase muito estranha e bem conhecida de que um livro da Torá, Sefer HaTorá, como está em hebraico, foi encontrado na casa de Deus. Né? Estavam fazendo uma reforma, o rei Josias é o rei das reformas, ele já era um grande reformista naquela época, né? E ele estava, enfim, tentando... o reino de Israel tinha sido destruído pelos assírios, os assírios nessa época dele, né, já estavam um pouco mais fracos, e ele então ordena que sejam destruídos todos os lugares de culto dos assírios, e reformas, e numa dessas reformas é encontrado esse livro. Né? E esse livro, Sefer HaTorá, né, que foi encontrado durante essa reforma, aparentemente ninguém sabe o que ele tinha, né? Porque a Torá não conta, a Torá conta que ele foi lido. Né? E aí tem exatamente essa citação, claro, está traduzida em português. O rei enviou mensageiros, o rei Josias, né? E depois que foi achado o livro, trouxeram o livro para ele, acharam o livro, trouxeram para ele, ele enviou mensageiros e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se reuniram a ele. O rei subiu à casa do Eterno, e com ele todos os homens de Judá, e todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e ele leu aos ouvidos de todas as palavras do livro da aliança, Dvarim, de novo, né? Dvarim, Sefer Abrit, né? Que foi encontrado na casa do Eterno, no templo. E os reis se pôs em pé junto a uma coluna, e fez uma aliança perante o Eterno, para seguirem o Eterno, guardarem seus mandamentos, seus testemunhos, seus estatutos, com toda coração e com toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estão escritas nesse livro. E todo o povo aceitou a aliança. Mesmo em português, dá para sentir uma certa relação desse texto com outros textos que a gente encontra na Torá, em particular em Dvarim. Lembra, esse texto não está em Dvarim, esse texto está no livro de Reis 2,
né, no versículo que eu coloquei aqui, 23, capítulo 23, versículos 1 a 3, né, logo depois que acharam o livro, né? Mas se vocês lerem em hebraico, vocês vão ver que é muito parecido com coisas que estão no livro de Dvarim. O jeitão do texto, né, essa questão de seguir com todo o coração, com toda a alma, cumprindo as palavras, aceitando a aliança, enfim. Então, daí os estudiosos já fazem uma conexão entre o livro de Dvarim e o livro de Reis, esse livro de Reis, nessa época do rei Josias. Então já surge essa ideia de que talvez uma parte importante do livro de Dvarim tenha sido escrito nessa época, né? E aí faz sentido tudo que Moshe fala no livro de Dvarim, que ele fala: se vocês não seguirem, vai acontecer isso, 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 né? E eles já tinham nessa época, já estavam vivendo a destruição de um dos reinos, né? O reino de Israel já tinha sido destruído, porque talvez não tivessem seguindo, né, todas as palavras de Deus, como Moshe já tinha previsto, né, no livro de Dvarim. Então, a coisa pode ter sido ao contrário, né? Então, como não seguiram, enfim, passaram a cultivar a idolatria, o ódio gratuito, etc, etc. Isso causou, enfim, a destruição de um dos reinos, e talvez aí enfim, alguém teve a brilhante ideia de escrever tudo isso, colocar dentro da Torá e falar: a gente já sabe o que vai acontecer, né? Mas vamos colocar ali na Torá como um aviso para as próximas gerações. É mais ou menos essa a lógica que os estudiosos usam, né? Nesse contexto aqui. Então, enfim, tem várias conexões de estilo, né, entre Dvarim e esse livro de Reis. As reformas feitas por Josias, né, como a destruição dos locais de culto e tal, mostram uma relação direta com as preocupações expressas por Moshe em Dvarim. Enfim, os estudiosos veem no texto influência do reino que já foi destruído. Muita gente, quando o reino foi destruído, o reino de Israel, muita gente fugiu para o reino de Judá, né, e trouxeram, enfim, as preocupações, o que eles viram acontecer lá no reino de Judá, desculpa, no reino de Israel, para Judá. Então tem possivelmente uma influência do reino de Israel, que já tinha sido destruído, nesse texto aí também. Não necessariamente ele foi escrito por pessoas apenas do reino de Judá, né? Uma outra coisa que os sábios trazem é essa analogia que eles fazem com outros textos, né, conhecidos nossos, que foram escritos depois de situações muito graves. Então eles fazem uma analogia entre a destruição do reino de Israel com a destruição do templo, né, do segundo templo, né, tô falando. Logo depois da destruição do segundo templo, a gente sabe que os sábios decidiram escrever a lei oral, né, que depois veio a ser conhecido primeiro parte como Mishnah, segunda parte como a Gemara, ou como o conjunto como o Talmud, né? Então eles criam essa outra suposição, assim como aconteceu depois da destruição do segundo templo, a escrita do Talmud. Por que não pensar que depois da destruição do reino de Israel, eles resolveram escrever um texto alertando para o que tinha acontecido, né? Mas num formato de como se tivesse sido escrito antes, né? Mas como uma forma de alertar as próximas gerações, né? De qualquer maneira, como toda a Torá não muda para nenhum dos livros, é muito difícil saber quando foi escrito cada livro, para quem acredita, enfim, que a redação final, enfim, foi feita não por Moshe, não por Deus, talvez por inspiração divina e tal, mas não por Moshe propriamente, né? E não por Deus, né?
É muito difícil saber, né? Ninguém tem, não tem registro disso, né? E o que eles acham, a maioria dos estudiosos da Bíblia, né, dizem que esse é um texto que foi escrito ao longo de muitas gerações. Agora estou falando da Torá como um todo, mas em particular do livro de Devarim. Foi escrito ao longo de muitos anos, ou muitos séculos, possivelmente, por várias pessoas diferentes que foram adaptando, enfim, ou passando. Lembra que esse texto todo ele era oral, não existia um texto escrito, né? Muito menos um texto impresso, né, que vai aparecer muitos séculos depois, né, com Gutenberg, né, até então o texto era ou oral ou manuscrito, né, com todas as questões e as dificuldades de passar de uma pessoa para outra, oralmente, ou mesmo com todos os erros, anotações, adições, subtrações que foram feitos mesmo na forma escrita, manuscrita, né? Até que alguém bateu o martelo e falou, legal, esse é o texto, e agora vamos mandar para a gráfica e vamos imprimir cópias do texto aqui, né? Peraí que eu inverti aqui. Uma outra coisa que chama a atenção em Dvarim, se vocês lerem o texto, mesmo em português, dá para ver bem isso, né? O tempo todo o texto fala hoje, nesse dia, Ayom, enfim, ele traz uma questão de tempo, né, diferente dos outros livros da Torá, dando a entender que ainda hoje, né, nos dias de hoje, a coisa funciona dessa maneira, né? Então, mostrando que aparentemente tem uma diferença em relação aos outros 4 livros da Torá, e os sábios acham que isso não é por acaso, podia até ser, mas eles acham que também tem uma questão de tornar o texto mais próximo das pessoas para quem ele foi escrito, foi dirigido, e de brinde ele fica próximo para a gente. Quando a gente lê hoje, né, tudo bem, a gente pode pensar hoje quando, né, mas podemos pensar hoje também, né? Enfim. E essa última coisinha que está nesse slide aqui me chamou muito a atenção também, acho bem bacana pensar nisso, né? E de novo mostra que esse texto foi escrito num contexto um pouco diferente, né? E fala logo no comecinho que Moshe, aí na beira do Yarden, né, Be'ever Yarden, na terra de Moabe, ele vai explicar a Torá, né? Be'er a Torá Azot. Então, claramente já existia alguma coisa que, enfim, que Moshe iria explicar, né? E aí os sábios fazem essa conexão com o que a gente faz até hoje, né? O Moshe estava fazendo uma drachá, no fundo é isso que ele estava fazendo, né? Ele estava fazendo uma drachá explicando a Torá para aquele povo que está ali na frente dele, né? Ou seja, estava inaugurando, né, essa prática de interpretar a Torá, né? Que depois a gente ficou conhecendo como interpretar a Torá, né? Esse be'er aí é um verbo que é explicar ou interpretar. Bom, está logo no comecinho desse livro, então também chama a atenção, né, que Moshe não está simplesmente contando coisas, mas ele está explicando coisas, né, para aquele povo. Em termos de estrutura, só para dar uma geral aí no que tem no livro de Devarim, ele começa com essa visão histórica geral, né? Moshe é um narrador, ele vai contando nesses 4 primeiros capítulos, aí, 1 a 4, o tempo que eles estavam no deserto. Depois tem uma transiçãozinha, né, a partir do capítulo 4, o comecinho do primeiro sermão, do primeiro discurso de Moshe, né? A segunda grande parte é esse primeiro discurso de Moshe, né? Capítulo enorme, né, do capítulo 4 até o capítulo 11, né? Ele olha para trás, a revelação do Sinai, né? A terceira parte fala da aliança e das várias
trazendo várias leis, né? Isso vai pegar o capítulo 12, basicamente. A quarta parte, Moshe, no seu discurso final, né, olhando para o exílio e o retorno que vai acontecer mais para frente. E a parte 5, a quinta parte do livro, são tópicos finais aí, né? São 4 capítulos, né? 31, 2, 3 e 4, cada um falando sobre alguma coisinha da finalização, do epílogo aí do livro, né? E da Torá como um todo, né? Ele passando a liderança para Yeshua, a admoestação para o povo, a bênção para as várias tribos e o finalzinho, a morte de Moshe. Então essa é uma maneira de dividir o livro, obviamente tem outras maneiras, mas aqui dá uma estruturada só para a gente entender, e isso a gente vai ver ao longo das próximas várias semanas, né, até Simchat Torah, várias partes, essas várias partes aí, devagarzinho, com muito mais detalhes, né? Tem uma coisa interessante para notar ainda em termos de estrutura. A parte 1 e a 5, a primeira e a última, falam muito desse papel de Yoshua no futuro. Então elas têm uma certa relação entre o começo e o final do livro, né? As partes 2 e 4, também vale a pena notar isso depois, elas terminam da mesma maneira, e é uma maneira super conhecida, a gente vai falar bastante sobre isso nas próximas semanas, que é veja, eu coloco na sua frente hoje, no primeiro caso, a brachá e a klalá, a bênção e a maldição, isso está em Dvarim 11, né? E isso é na parte 2, e na parte 4 aparece uma montagem super parecida, uma estrutura muito parecida, Re'e natati lefanecha ayom, veja, eu entrego para vocês hoje, e notem 2 vezes aqui Ayom, né, que a gente falou um pouquinho mais para trás, hoje, né, a vida e o bem, a morte e a maldição, o mal, né, escolham, e aí vem a parte central, né, mas antes de chegar na parte central, só vejam como é parecido, né, a maneira como termina a parte 2 e como termina a parte 4. Vejam, né, o que eu coloco para vocês, diante de vocês hoje, né? Bênção e maldição, a vida e a morte, né? E o foco, né, a mensagem principal do livro de Dvarim, na minha opinião, é o que aparece logo depois, né? Escolham a vida, ou escolha a vida, né? Sobre a qual a gente tanto fala ao longo do ano inteiro, né? Como uma das principais mensagens da Torá, não só de Devarim, mas da Torá. O Vachartá Bachaim, escolham a vida, né? Que eu acho que não precisamos nem falar muito sobre isso, né? Como uma mensagem central do judaísmo, né? Mais do que da Torá, muito mais do que de Dvarim, mas ela aparece em Dvarim, que a gente escolha a vida, né? Enfim, a gente está falando isso em muitas situações diferentes, né? Como a importância da vida, muito mais do que falar sobre o que acontece depois da vida, né? Enfim, acho que era até aqui, exatamente. Deixa eu fechar aqui agora. Era mais ou menos isso que eu preparei, e eu acho assim que, como epílogo da Torá, ou como fechamento da Torá, né, e claro, como preparação para o que vem daqui para frente, do ponto de vista histórico, aí, essa mensagem que fica de Dvarim, na minha opinião, realmente é uma coisa que é central, e não é, na minha opinião, enfim, de uma maneira geral, a maioria dos rabinos vai repetir isso N vezes, né? Escolham a vida, né, como uma mensagem super importante do judaísmo. Estou à disposição para perguntas. Vejo que temos ainda 15 minutos, acho que eu cumpri o horário aqui. Oi, Rê, que eu não tinha visto. Oi, Analô, tudo bem? Michel já tinha falado. Oi, Sandra, tudo bem? Dúvidas, perguntas?
alguma coisa... Oi, Sandrinha. Alguma coisa a mais sobre o que eu falei ou sobre outras coisas de Dvarim, sei lá, se eu não souber, eu vou atrás também. Oi, Jailson, também não falei oi pra você também. Vou aproveitar enquanto vocês estão pensando para falar sobre algumas coisas importantes, mas vão pensando. Oi, Jacobson, também não tinha visto você. Algumas coisas importantes que estão vindo aí pela frente. Primeiro, sexta-feira agora, ou seja, depois da manhã, tem Kabbalat Shabbat no residencial, lá na Vila Mariana. Quem quiser participar será super bem-vindo. Dia 1º de agosto, né? Às 18h, chegando até 18h30 vai pegar quase inteirinho, tá? A gente normalmente começa às 18h15, 18h20, dependendo do frio e dependendo da hora que termina o jantar deles. Mas chegando até 18h30 vai pegar ali quase inteirinho. Isso nessa sexta. No sábado de manhã, claro, Shabbat Dvarim, vamos iniciar a leitura desse 5º livro da Torá. Vamos falar um pouco mais sobre o livro, nem sei quem que vai falar no sábado, mas enfim, certamente será alguma coisa bacana. Que mais? Sábado à noite a gente tem o nosso evento de Tisha B'Av. Então sábado à noite é Tisha B'Av. Estamos então no finalzinho daquele período de 3 semanas, entre 17 de Tammuz e Tisha B'Av, né, o período, enfim, que vai, e a gente acabou de falar sobre isso, né, sobre a destruição do segundo templo, né, ou dos 2 templos, na verdade, o primeiro e o segundo. Vamos ler o livro de Eichá, livro de Lamentações, vamos falar sobre o livro de Lamentações, eufemismo, figura de linguagem, na verdade. Quem vai falar é a Mora Flávia, vai falar sobre o livro de Eichá, vai ler alguns trechos, e quem quiser ajudar na leitura, quiser participar da leitura em português ou em hebraico, claro, será bem-vindo. Tem que falar com a Nancy está organizando a leitura do livro. Vamos depois ter algumas poesias, enfim, é um evento bonito, online, só apenas online, então todos nas suas casas. Quem quiser apagar um pouquinho a luz, pode apagar um pouquinho a luz, deixar mais escurinho assim. Pode sentar no chão, quem quiser, como é a tradição, no chão ou algum lugar mais baixo. Enfim, acho que vai ser uma noite bonita. A ideia é falar não sobre a destruição do templo, e o que significa a destruição do templo para a gente hoje, né? E ainda mais nós judeus, enfim, progressistas, tal, liberais, mas muito mais trazer isso para o nosso contexto atual e ver como isso se reflete nas nossas vidas atualmente, né? Então tudo isso no sábado à noite, acho que a partir das 19, se não me engano, ou 19h30, olhem o flyer que foi. Quem não recebeu o flyer, avise, a gente obviamente vai mandar de novo ainda durante a semana, mas é sábado à noite. Que mais? As capas da Torá já estão prontas, todo mundo que já estão, não aqui no Brasil, mas estão chegando no Brasil em breve, já estão em mãos conhecidas nossas. Em breve vão estar aqui no Brasil. Vamos marcar uma data para inaugurar as capas azuis. As brancas vamos deixar, obviamente, para grandes festas. Enfim, todo mundo que participou. Aí, se alguém ainda não participou, até dia 31, que dia hoje? Hoje é dia 29. 29 ou 30 hoje? 30, né? Então tem até amanhã, ainda tem mais um dia. Se alguém não participou e quiser participar, com qualquer valor, pode fazer a doação. Não esquece de escrever que é para a campanha da capa da Torá, para depois poder falar, eu colaborei com essa capa aqui, né? Tem o meu dedo aqui, né? Enfim, então as capas em breve vão anunciar quando a gente vai inaugurar. E não esqueçam, Rosh Hashanah Yom Kippur está chegando, estamos a menos de 2 meses, já estamos quase no dia 9 de Av, faltam mais 20 dias, já estaremos em Elul, né? Vamos começar a tocar o shofar, inclusive nas quartas-feiras, não no Shabbat. Enfim, não esqueçam de fazer o registro não esqueçam de colocar seu nome naquele formulário para dizer que vocês querem participar de Rosh Hashanah Yom Kippur, seja presencial ou seja online, não importa, tem um campo ali para dizer se vai estar presencial ou online. E
e mesmo a questão do valor, enfim, da contribuição, ela pode ser até final de agosto, então não tem problema, pode fazer agora a inscrição, até para a gente já ir tendo uma ideia de quantas pessoas a gente vai ter, e faça a contribuição quando receber o salário, enfim, na época que for mais adequado para cada um. A gente já tem a confirmação do local, isso agora eu posso falar quase em primeira mão para todos vocês que estão aqui. A gente fechou a parceria com o Dror, o Dror aceitou, a gente vai fazer todas as grandes festas lá no Dror, na Rua Bahia, só que lá no comecinho daquele quarteirão, um espaço maior onde a gente pode receber todos vocês e mais as famílias e mais os amigos. Então tem espaço para bastante gente lá e por isso eu peço ajuda de todos, né, para ajudar a divulgar, para que a gente realmente consiga, se não encher o Dror, pelo menos estar com muita gente lá. A gente tem a sensação, a gente não chegou a medir exatamente, mas que cabe quase 100 pessoas naquele salão lá de baixo, né? Então, se a gente conseguir chegar a 100, seria bem bacana. O próximo de 100. E por fim, antes que eu esqueça e a Paola me mate, no dia 8 de agosto, ou seja, mais próximo agora, não essa sexta-feira, mas sexta-feira que vem, a gente vai ter um Kabbalat Shabbat Nefesh, com a presença da Paola, com a presença dos nossos músicos, também vai ser lá no Dror, já posso antecipar para vocês. Amanhã provavelmente vai sair a divulgação, vai ter que ter um formulário para botar o nome de novo. A questão ali não é nem dinheiro, mas a questão é a gente ter uma lista na entrada para saber quem vem, enfim, questão de segurança mesmo, né? Então saibam, na semana que vem, essa semana, essa sexta é no residencial, semana que vem é o nosso Kabbalat Shabbat Nefesh lá no Dror, tá bom? Ufa, acho que falei tudo, pelo menos os mais próximos aí. Tem outras coisas vindo, tem os cursos de Tfilá, que já está quase certinho, já temos até o flyer pronto para divulgar, e temos o curso de Slichot e liturgia de grandes festas. Tudo isso já está no forno e vocês vão receber mais e mais comunicados nos próximos dias aí, tá bom? Acho que agora eu falei tudo. Não percam, esses dois cursos vão ser online, tá bom? Então todo mundo, independente de onde estiver, vai poder participar desses dois cursos aí também. Dúvidas? Coitado do Mário lá até agora. Fala, Marcelo. Oi, Davi. Eu li antes de começar o texto e você trouxe essa frase aqui do pesquisador que você achou, e eu achei interessante a similaridade de pensamento que ele teve, que o Plaut também traz, né? A frase dele diz assim: o propósito central de Deuteronômio é fornecer a Israel uma estrutura completa de fé e vida. E aí, lá na introdução da Paraxá, o Plaut traz, falando assim: embora o pecado de idolatria seja mencionado proeminentemente nos capítulos posteriores, no prólogo é o pecado de perda de fé que Moisés aponta, né? Então a gente vê que o Plaut traz essa similaridade da questão de falta de fé que Moisés tanto enfatizou no finalzinho ali, né? Que era tão importante eles não perderem. Eu achei bem interessante esse texto que você trouxe com essa similaridade que o Plaut também já trazia. Legal, super legal. Ah, eu ouvi, eu já contei para vocês, né? Eu tô na fase dos podcasts, né? E eu ouvi um podcast esses dias, muito interessante, não tem nada a ver, quer dizer, sobre Dvarim, claro, mas que fala sobre gigantes. Aqui no texto de Dvarim vai trazer pra gente que logo no começo, né, que Israel venceu os gigantes, né? Fala do povo Melech Abashan, né? Og Melech Abashan, que o povo era formado por gigantes, né? E que Israel venceu os gigantes, né? Aí o cara, eu não vou lembrar o nome do rabino que eu estava ouvindo, mas enfim, um rabino, acho que é americano, enfim, fala inglês, mas eu não sei se ele é americano, talvez não. E ele fala sobre que isso também era Moshe tentando instilar segurança e fé nos hebreus, né? E em contraposição a Parashat Shlach,
quando os espiões voltam de Canaã, dizendo que aquela terra estava cheia de gigantes e que a gente nunca ia conseguir conquistar aquela terra, né? Então ele faz essa contraposição, Moshe faz, não é bem assim, vocês lembram? Lá tinha, os caras falaram que tinha gigantes e a gente não ia ser capaz. Agora eu posso dizer que sim, fomos capazes de derrotar, inclusive os gigantes, né? Ah, né? Então, enfim, vai nessa linha da fé, né? E eu vou só trazer um adendo que esse cara falou, esse rabino falou, depois eu pego o nome direitinho dele. É um rabino que, enfim, está ligado ao Instituto Pardes, de Estudos Judaicos, e ele diz o seguinte, que a gente devia se preocupar, né? Esse podcast ele não é novo, ele é de um ano atrás, mas ele naquela época já falando sobre as questões que já estávamos vivendo naquela época, e infelizmente continuamos vivenciando até, enfim, de uma outra maneira agora, né? Com toda a questão que está acontecendo em Israel, ele passa a mensagem que sim, temos inimigos externos, né? E temos os nossos próprios inimigos internos, né? Os externos não estão sob nosso controle, né? E ele faz o gancho aí com os gigantes aí, né? Os externos não estão sob nosso controle, mas os internos estão sob nosso controle. Então, talvez a gente devesse se preocupar mais com as nossas questões internas, as nossas brigas internas, as nossas dificuldades internas, né? E aí ele fala e faz uma ligação com o que Moshe fala da idolatria e tal. Talvez a gente devesse se preocupar mais não com a idolatria, mas com as nossas dificuldades internas, que a gente pode eventualmente melhorar, controlar, do que só com as coisas que estão acontecendo fora, que a gente não tem totalmente o controle, né? E ele traz mais uma reflexão que eu achei bem oportuna. Aí ele faz a ligação com outro gigante que aparece no Tanar, que é Davi e Golias, né? O Golias, né? Que é o gigante. E nesse caso é o contrário, né? Nós somos o pequenininho, Golias é o gigante. Nosso inimigo é o gigante, né? Aliás, é a mesma coisa, né? De novo é a questão do inimigo, né? Mas aí ele traz uma reflexão que é ao contrário dessa, que é nos dias atuais, né, perante os seus inimigos atuais, estou falando, né, ele está falando, Israel é o gigante. Né? Israel tem a melhor Israel, a democracia, Israel tem a melhor exército, as melhores armas, estou falando da região ali, né? E mesmo assim, né, um grupo pequenininho, né, nos pegou de surpresa, né? Né? E a gente não estava preparado para isso, né? Então, como as coisas podem mudar, né? Quem é o gigante e que papel que a gente está assumindo, né? Do papel às vezes a gente é o pequenininho que lutou contra Golias ou lutou contra Melech Habashan, o povo ali, e ganhou, e às vezes a gente pode ser o gigante e ser derrotado ou ser, enfim, pego de calças curtas pelo um grupinho pequenininho ali que, enfim, não quero nem citar o nome, mas todo mundo sabe do que eu estou falando, né? Ali eles estavam ainda há um ano, 7 de outubro, nós já estamos há 2 anos praticamente 7 de outubro, né? E ainda estamos sofrendo as consequências disso tudo, né? Enfim, achei bacana a reflexão que ele trouxe. Obrigado, Marcelo. Mais algum comentário, alguma reflexão? Então tá bom, eu vou desligar aqui. Obrigado a todos, obrigado a mim. Yes.